fazer bem. Falaremos sobre São Tomás de Aquino e o que ele disse sobre a prudência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, notas do tradutor, de ver as referências. E aqui nós começamos. Questão 47. Proêmio. Depois de tratar das virtudes teologais, devemos agora discutir no que diz respeito às virtudes cardeais, primeiramente sobre a prudência. E, em primeiro lugar, a prudência em si mesma. E, em segundo lugar, as partes que a constituem. Em terceiro, o dom correspondente. Em quarto, os vícios contrários. Em quinto, seus preceitos. Sobre o primeiro tema, há 16 indagações. A primeira é se a prudência estaria na vontade ou na razão. A segunda, caso esteja na razão, se na razão prática apenas ou também na especulativa. A terceira, se a prudência diria respeito ao conhecimento de coisas singulares. A quarta, se seria uma virtude. A quinta, se seria uma virtude específica. A sexta, se prescreveria a finalidade das virtudes morais. A sétima, se porventura se constituiria em um meio para essas virtudes. A oitava, se prescrever é seu ato próprio. A nona, se a solicitude e a vigilância pertencem à prudência. A décima, se a prudência abrange o governo de muitos. A 11ª, se a prudência que diz respeito ao bem próprio é da mesma espécie que a prudência que abrange o bem comum. A 12ª, se a prudência estaria só nos governantes ou também nos súditos. A 13ª, se encontra a prudência nos maus. A 14ª, se é encontrada em todos os bons. A 15ª, se a prudência estaria em nós de modo natural. A 16ª, se pode ser perdida por esquecimento. Artigo 1. A prudência está na vontade ou na razão? Parece que a prudência não estaria em nossa capacidade de conhecer, mas de querer. Pois Agostinho, no livro Os Costumes da Igreja Católica comparados aos dos maniqueus, século XV, declara que a prudência é o amor que escolhe sagazmente entre as coisas que ajudam e as que produzem impedimento. Ora, o amor não está na capacidade de conhecer, mas na de querer. Portanto, a prudência está na capacidade de querer. Ademais, como consta na definição acima, pertence à prudência escolher sagazmente. Ora, a escolha é um ato da capacidade de querer, como foi visto anteriormente. Logo, a prudência não está na capacidade de conhecer, mas na de querer. Além disso, o filósofo, na Ética, diz que na arte é melhor pecar por escolha, mas na prudência e demais virtudes é pior. Ora,
As virtudes morais a que ele se refere são em parte volitivas, mas a arte está na razão. Logo, a prudência está mais na parte volitiva que na razão. Pelo contrário, Agostinho declara na questão 61 do livro 83 de suas questões que a prudência é o conhecimento das coisas que se devem querer ou evitar. A isso respondo dizendo que Isidoro, no livro 10º das Etimologias, declara que o prudente é como aquele que vê à distância, sendo perspicaz, enxerga os casos incertos. Mas a visão não faz parte da virtude apetitiva e sim da cognitiva. Daí fica manifesto que a prudência pertence diretamente à virtude cognitiva e não à sensitiva. Porque por meio desta conhece-se somente as coisas que se oferecem imediatamente aos sentidos. Porém, conhecer as coisas futuras a partir das coisas presentes ou passadas pertence à prudência, o que é próprio da razão, pois se trata de um procedimento de comparação. Disso resulta que a prudência está na razão propriamente. A primeira objeção deve-se dizer, como foi dito anteriormente, que a vontade move todas as potências a seus atos. Ora, o primeiro ato da virtude apetitiva é o amor. Desse modo, portanto, disse que a prudência não corresponde ao amor de maneira essencial, mas apenas enquanto o amor move ao ato de prudência. Daí que Agostinho dirá que a prudência é o amor que discerne bem entre as coisas que ajudam a se aproximar de Deus das que podem impedir. No entanto, declara-se que o amor discerne na medida em que leva a razão a discernir. A segunda objeção deve-se dizer que o prudente considera as coisas que estão distantes como sendo ordenadas a auxiliar ou impedir as que devem ser realizadas no presente. Daí é evidente que a prudência considera que aquelas estão ordenadas a estas como fim. Ademais dessas coisas ordenadas a um fim, existe deliberação na razão e escolha na vontade. Das duas, a deliberação pertence mais propriamente à prudência. De fato, o filósofo diz na Ética que a escolha prudente é aquela que bem delibera. Todavia, como a escolha prudente, a deliberação e, segundo a Ética, existe de fato um desejo pelo que já foi deliberado. Logo, o escolher pode ser atribuído à prudência de modo consequente a saber, enquanto dispõe uma escolha por meio de uma deliberação. A terceira objeção deve-se dizer que a lei da prudência não consiste somente na deliberação, mas na aplicação ao ato, que é o fim da razão prática. Portanto, se ocorre defeito nisso, é maximamente contrário à prudência, porque, assim como o fim é o que mais importa em qualquer coisa, também o defeito acerca do fim é o pior de todos. Daí que no trecho supracitado o filósofo continua dizendo que a prudência não opera somente com a razão,
como a arte, mas também, como foi dito, com uma aplicação ao ato que é feita pela vontade. Artigo 2. Se está na razão, a prudência diz respeito somente à razão prática ou também à especulativa? Parece que a prudência não pertenceria somente à razão prática, mas também à especulativa, pois Provérbios 10, 23 diz-nos que para o ser humano a sabedoria é a prudência. Ora, a sabedoria consiste principalmente na contemplação, portanto, também na prudência. Além disso, Ambrósio diz de Office 1:4 que a prudência está voltada para a investigação da verdade e infunde o desejo do conhecimento pleno. Mas isso pertence à razão especulativa, logo. A prudência também consiste na razão especulativa. Ademais, o filósofo coloca a arte e a prudência na mesma parte da alma, como é manifesto na ética. Todavia, não encontramos somente arte prática, mas também especulativa, como fica evidente nas artes liberais. Portanto, descobre-se que a prudência é tanto prática quanto especulativa. Porém, contrário a isso, o filósofo diz na ética que a prudência é a reta razão e é a reta razão nos modos de agir. E isso pertence apenas à razão prática. Logo, a prudência está somente na razão prática. Respondo dizendo que, como declara o filósofo na Ética, é uma característica da pessoa prudente ser capaz de receber bom conselho. Ora, o conselho diz respeito a coisas que devemos fazer para chegar a um fim. E a razão das coisas que se precisa fazer por causa de um fim é prática. Daí fica manifesto que a prudência não consista em outra coisa que não seja a razão prática. No que diz respeito à primeira objeção, deve-se declarar como discurso acima que a sabedoria considera a causa suprema de maneira simples. Assim, a consideração da causa suprema em qualquer gênero pertence à sabedoria naquele gênero. A causa suprema dos atos humanos é o fim comum de toda a vida humana. E a prudência direciona-se para esse fim. Nesse sentido, o filósofo na Ética declara que, assim como aquele que raciocina bem acerca de algum fim particular, por exemplo, acerca da vitória, é dito prudente não de modo simples, mas de certo gênero, a saber, nas artes da guerra, aquele que raciocina a respeito da totalidade do bem viver, é dito prudente de modo simples. Daí fica manifesto que a prudência é a sabedoria nas coisas humanas, mas não a sabedoria em sentido simples, porque não é acerca da causa suprema de modo simples. É, na verdade, acerca do bem humano. Mas o ser humano não é a coisa mais ótima de todas as que existem. Portanto, é possível declarar de maneira significante que a prudência é uma sabedoria acerca do ser humano, mas não é a sabedoria em sentido simples. Quando a segunda objeção deve-se afirmar que Ambrósio e também Túlio toma o nome prudência em um sentido mais amplo e o aplica a qualquer tipo de conhecimento humano, ou seja,
especulativo seja prático. Embora se possa dizer que o ato próprio da razão especulativa, como algo voluntário, seja classificado como uma escolha e uma deliberação, com respeito ao seu exercício e, consequentemente, pertença à categoria da prudência. Porém, quanto à sua espécie, conforme se dispõe a seu objeto, que é a verdade necessária, não se classifica como deliberação ou prudência. A terceira objeção deve-se declarar que toda a aplicação da reta razão a algo factível pertence à arte, mas não pertence à prudência senão à aplicação da reta razão às coisas sobre as quais existe deliberação. E estas são aquelas nas quais não existem caminhos predeterminados para se chegar a um fim, como diz a ética. Portanto, é por isso que a razão especulativa faz certas coisas, por exemplo, o silogismo, a proposição e outras desse tipo em que se prossegue por caminhos certos e predeterminados. Por isso, com respeito a essas coisas, é possível atribuir razão à arte, não, porém, à prudência. Existe, pois, a arte especulativa, mas não a prudência especulativa. A prudência está relacionada com o conhecimento de coisas singulares. Parece que a prudência não abrangeria o conhecimento das coisas singulares, porque, como foi dito, a prudência está na razão e a razão, na verdade, diz respeito a coisas universais, segundo a física. Logo, a prudência abrange um conhecimento apenas dos universais. Além disso, as coisas singulares são infinitas, mas um número infinito de coisas não pode ser compreendido pela razão. Assim, a prudência, que é uma forma adequada de raciocinar, não diz respeito ao conhecimento de coisas singulares. Ademais, as coisas particulares são conhecidas pelos sentidos, mas a prudência não está nos sentidos. Há muitas pessoas que têm sentidos aguçados, mas não são prudentes. Portanto, a prudência não diz respeito ao conhecimento de coisas singulares. Pelo contrário, o filósofo diz na Ética que a prudência não tem relação somente com os universais, mas é necessário também que ela diga respeito ao conhecimento de coisas singulares. Respondo dizendo o que já foi dito acima. Não compete à prudência apenas a consideração da razão, mas também a aplicação à ação, que é o fim da razão prática. Ora, ninguém pode aplicar convenientemente uma coisa a outra se não conhece ambas, a saber, a coisa que deve ser aplicada e a coisa a qual a primeira deve ser aplicada. Todavia, como as ações se dão em coisas singulares, é necessário que uma pessoa prudente conheça tanto os princípios universais da razão quanto as coisas singulares em que as ações acontecem. Quanto à primeira objeção, deve-se dizer que a razão está relacionada prioritariamente com os universais. Contudo, ela pode aplicar regras universais a casos particulares. Por isso, as conclusões dos silogismos são não apenas universais, mas também particulares. Porque o intelecto, por meio de uma espécie de reflexo, alcança a matéria, como é discutido no De Anima.
A segunda objeção deve-se afirmar que é porque a razão humana não pode compreender a finidade dos singulares que é incerta à nossa presciência. Ainda assim, por meio da experiência, as coisas singulares reduzem-se a um número finito de consequências mais comum, cujo conhecimento é suficiente para a prudência humana. A terceira objeção deve-se declarar que, segundo o filósofo, a prudência não consiste em um sentido exterior com o qual conhecemos objetos propriamente sensíveis, mas em um sentido interior, que é aperfeiçoado pela memória e pela experiência para julgar casos particulares prontamente. Não que a prudência esteja nesse sentido interior, como em seu sujeito principal, pois ela está prioritariamente na razão, mas por uma espécie de inclinação chega a esse sentido. A prudência é uma virtude. Parece que a prudência não seria uma virtude, pois Agostinho declara sobre o livre-arbítrio que a prudência é a ciência das coisas que se devem desejar ou evitar. Ora, a ciência recebe classificação diferente da virtude, como é evidente da interpretação. Portanto, a prudência não é uma virtude. Ademais, não há virtude da virtude, mas existe uma virtude da arte, como declara o filósofo na ética. Logo, a arte não é uma virtude. Há, de fato, prudência na arte. No segundo livro das Crônicas, afirma-se que Irã sabia esculpir toda sorte de escultura e realizar de modo idôneo qualquer obra que fosse necessária. Portanto, a prudência não é uma virtude. Além disso, nenhuma virtude pode ser imoderada, mas a prudência passa da medida. De outro modo, não se dirá em Provérbios 23, 4. Põe moderação em tua prudência. Logo, a prudência não é uma virtude. Pelo contrário, Gregório Moralia II, 49, afirma que a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça são 4 virtudes. Respondo, da mesma forma que foi dito anteriormente. Quando se tratou das virtudes em geral, a virtude é aquilo que torna boa a pessoa que a possui e é também o que faz com que seu trabalho seja bom. Ora, o bem pode ser entendido de 2 modos. Materialmente, em relação à coisa que é boa. Formalmente, do ponto de vista do bem. Neste último caso, o objeto do poder apetitivo é o bem. Assim, se existem hábitos que levam a razão a considerações corretas sem ter em conta a retidão do apetite, conduzem apenas ao bem material e são menos dotados da natureza da virtude, ou seja, daquilo que é bom do ponto de vista do bem. Do contrário, aqueles hábitos que estão relacionados com a retidão do apetite estão mais de acordo com a natureza do bem, porque não se relacionam apenas com o bem material, mas também com a forma, isto é, com aquilo que é bom do ponto de vista do bem. Como dito acima,
A aplicação da reta razão à ação faz parte da prudência, o que não ocorre sem um reto apetite. Assim, a prudência possui a razão da virtude, não só do mesmo modo que as outras virtudes, mas também do mesmo modo que as outras virtudes intelectuais, como as quais ela é classificada. Portanto, em relação à primeira objeção, deve-se declarar que, naquela passagem, Agostinho entende a ciência em sentido amplo, aplicada a qualquer reta razão. No que concerne à segunda objeção, deve-se dizer que o filósofo afirma que é existente uma virtude da arte, porque esta não inclui a retidão do apetite e, por conseguinte, para que uma pessoa utilize retamente a arte, requer-se que tenha a virtude que produz a retidão do apetite. Todavia, a prudência não tem lugar no que tange às artes, seja porque a arte é ordenada para um fim particular, seja porque tem meios determinados pelos quais atinge seu fim. Entretanto, costuma-se dizer, por analogia, que alguém age prudentemente nas artes. Na verdade, em certas artes, devido à incerteza dos meios utilizados para atingir o fim, faz-se necessário o conselho, como acontece na arte médica e na navegação, como é dito na ética. A terceira objeção, deve-se dizer que aquele provérbio do sábio não deve ser entendido como se a própria prudência tivesse que ser moderada, mas sim que se deve moderar todas as coisas de acordo com a prudência. A prudência é uma virtude específica? Parece que a prudência não seria uma virtude específica, porque nenhuma virtude específica faz parte da definição geral de virtude. A prudência, no entanto, está incluída na definição geral, já que a virtude é definida na ética como um hábito eletivo que segue um meio determinado por nós pela razão conforme o sábio determinará. Ora, de acordo com a ética, a razão é entendida como reta por estar de acordo com a prudência. Logo, a prudência não é uma virtude específica. Além disso, o filósofo declara que a virtude moral faz com que o fim seja atingido retamente, mas a prudência cuida dos meios que permitem atingir o fim. Ora, em toda virtude há coisas que precisam ser feitas para que o fim seja atingido. A prudência, portanto, não é uma virtude específica. Ademais, uma virtude específica tem como objetivo específico, mas a prudência não tem um objetivo específico, pois é a reta razão das ações. E todas as obras virtuosas são ações. Logo, a prudência não é uma virtude específica. Pelo contrário, a prudência diferencia-se das outras virtudes e é classificada entre elas, pois está escrito: ela ensina a temperança, e a prudência, a justiça e a fortaleza. Assim, respondo a essas objeções. Como os atos e hábitos recebem suas espécies dos objetos, como foi dito anteriormente, é necessário que um hábito a que corresponde um objeto diferente de outro objeto seja um hábito específico, e se for um hábito bom, seja uma virtude específica. Ora, um objetivo é chamado de específico não em consideração apenas a sua natureza, mas muito mais quando se leva em conta sua razão formal, como ficou evidente assim. Portanto,
A mesma coisa pode ser objeto de diferentes hábitos e também de distintas potências, de acordo com suas diferentes razões formais. Todavia, uma universidade ainda maior de objeto é exigida para uma diferença de potência do que para uma diferença de hábito em uma potência, como foi discutido anteriormente. Por conseguinte, uma diferença de razão formal que diferencia a potência do objeto diferenciará, por consequência, e necessariamente o hábito. Portanto, deve-se dizer que, estando a prudência na razão, como afirmado acima, diferencia-se das outras virtudes intelectuais por meio de uma diferença material de objetos, pois a sabedoria, a ciência e o intelecto estão relacionados com coisas necessárias, mas a arte e a prudência com coisas contingentes. Porém, a arte envolve as coisas que são fabricadas, que se constituem na matéria exterior, por exemplo, uma casa, uma faca e outras coisas desse tipo. Já a prudência envolve ações, ou seja, coisas que se constituem no próprio agente, como foi discutido acima. Ora, a prudência diferencia-se das virtudes morais segundo uma razão que distingue formalmente as faculdades, a saber, como sendo do intelecto, em que se inclui a prudência, e do apetite, em que estas incluídas as virtudes morais. Estão incluídas as virtudes morais. Daí fica manifesto que a prudência é uma virtude especial, distinguindo-se de todas as outras virtudes. Em relação à primeira objeção, portanto, deve-se dizer que aquela definição não se refere à virtude de modo geral, mas à virtude moral, cuja definição convém incluir uma virtude intelectual, possuidora de matéria comum, a saber, a prudência. Assim, pois, assim como o sujeito da virtude moral é algo que participa da razão, também a virtude moral possui uma razão de virtude enquanto participa da virtude intelectual. A segunda objeção deve-se dizer que é possível concluir que a prudência auxilia todas as virtudes e opera em todas elas, mas isso não é suficiente para demonstrar que ela não seja uma virtude especial, pois nada impede que em algum gênero haja uma espécie em que opere em todas as espécies daquele gênero, como acontece com o Sol, que influencia igualmente todos os corpos. A terceira objeção deve-se dizer que, de fato, as ações são a matéria da prudência, na medida em que são objetos da razão, ou seja, enquanto consideradas verdadeiras. Contudo, são matérias das virtudes morais, na medida em que são objeto da faculdade apetitiva, a saber, enquanto são boas.